Hoje a gente vai mergulhar num dos eventos que, sem dúvida nenhuma, mais sacudiram o século XX, a Revolução Russa. E vamos fazer isso com uma perspectiva muito particular, a de Leon Trotsky, um cara que não só viu tudo acontecer, mas que foi uma das peças centrais desse tabuleiro. Sabe, essa frase do Trotsky resume a ideia central do livro dele. Para ele, revolução não é um grupinho conspirando num palácio para tomar o poder, nada disso. É o momento em que milhões de pessoas comuns, gente como a gente, olham para a história e dizem: chega. A partir de agora, quem manda somos nós. É quando o povo entra em campo para valer. E é isso que torna essa análise tão especial, né? É uma coisa muito rara. É como ter um relato do olho do furacão, feito por um dos principais líderes do movimento, que anos depois sentou para analisar tudo com a cabeça fria de um historiador. Ele estava lá, na ação, e depois refletiu sobre ela. Essa mistura que é fascinante. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada em como o Império Russo estava rachando por dentro. Depois, a gente mergulha de cabeça na explosão que foi fevereiro de 1917. E para fechar, vamos entender como essa revolução, mesmo tanto tempo depois, ainda ecoa no nosso mundo. Bom, para a gente entender a explosão, primeiro a gente precisa entender o barril de pólvora. E a Rússia, antes da Revolução, era exatamente isso. Não era só um país atrasado. Era um lugar com contradições extremas, um caldeirão social e econômico que estava literalmente prestes a voar pelos ares. E para explicar essa mistura doida, o Trotsky usa um conceito que é a chave, a lei do desenvolvimento combinado. Tenta imaginar o seguinte: um país onde a agricultura ainda está no século XVII, com arado de madeira, mas que ao mesmo tempo importa da Europa as fábricas mais modernas que existem. Essa combinação do super novo com o super velho, bom, isso gera um curto-circuito social gigantesco. E essa teoria fica bem clara quando a gente olha para esse gráfico. Olha que coisa impressionante. A Rússia, que todo mundo via como um país feudal, tinha uma porcentagem de operários em fábricas gigantes que era mais do que o dobro da dos Estados Unidos, o país símbolo do capitalismo. Ou seja, no meio de uma sociedade agrária, existe uma classe trabalhadora super concentrada, organizada e com potencial revolucionário enorme. E quem estava no comando desse barril de pólvora? Alguém completamente fora da realidade. Enquanto o país fervia, o diário do czar Nicolau II é assustador. Ele fala de coisas banais como matar corvos. Isso mostra uma desconexão com a realidade que é difícil até de imaginar. O líder da nação vivia numa bolha. Para piorar, essa disfunção era alimentada dentro de casa. A czarina Alexandra, muito influenciada pelo conselheiro místico Rasputin, ficava insuflando que o era ser mais duro, a dar um murro na mesa. Ou seja, em vez de ouvir os sinais de alerta que vinham de todo lado, ele era incentivado a se isolar ainda mais e a governar com mão de ferro. Uma verdadeira receita para o desastre. A consequência de toda essa cegueira está aí, nos números, e eles não mentem. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É uma onda gigantesca de descontentamento crescendo. O número de grevistas vai de 4 mil para mais de 1 milhão em pouquíssimo tempo. E o mais importante, não eram greves só por salário. Eram greves políticas. O povo já estava se organizando para mudar o sistema na marra. E então, a panela de pressão explode. Em fevereiro de 1917, toda aquela raiva acumulada veio para a rua. E a coisa foi tão avassaladora que, em apenas 5 dias, uma dinastia de 300 anos simplesmente desmoronou. Não foi um golpe de generais, foi a força do povo. Mas aí fica a pergunta: foi uma coisa totalmente espontânea? Um caos sem liderança? É aqui que o Trotsky discorda, e muito. Ele diz que no meio daquela multidão existiu o que ele chamava de fermento. Eram os trabalhadores mais experientes, mais politizados, que por anos de luta aprenderam a dar direção e propósito para aquela energia toda. Eles foram o fermento que fez a massa crescer. E essa citação sobre o condutor de bonde é genial para a gente entender isso. A liderança não veio de um grande nome, de um general, veio de gente anônima, como esse condutor. No momento certo, ele sabia o que fazer: parar o bonde, travar a cidade. E ao fazer isso, ele não estava só parando um veículo. Ele estava parando a máquina do Estado. Ele era um agente consciente da história. Ok, o czar caiu. E aí? A paz reinou? Pelo contrário, a Rússia mergulhou numa situação ainda mais maluca. Um impasse que durou meses, com o país tendo, na prática, 2 governos rivais, cada um puxando para um lado. O nome desse fenômeno é duplo poder. É uma situação que é a própria definição de crise. É como um cabo de guerra pelo controle do país. Uma sociedade não consegue funcionar assim por muito tempo.
com a pergunta fundamental, afinal, quem manda aqui, sem resposta. Uma hora, a corda arrebenta. E esses dois poderes eram assim. De um lado, o governo provisório. Era o governo oficial, bonitinho no papel, com o apoio de outros países, tinha autoridade formal. Do outro lado, o Soviete de Petrogrado, que era o Conselho dos Trabalhadores e Soldados. Ele não era oficial, mas controlava os soldados, os trens, os correios, ou seja, um tinha o poder no papel, o outro tinha o poder de verdade. E para não parecer que isso é só a opinião do Trotsky, olha só essa confissão do próprio ministro da Guerra do governo provisório. Ele admite abertamente que o governo dele não tem poder real, que quem controla tudo de fato é o soviete. É a prova cabal de que o poder oficial era só uma fachada. Certo. Agora vamos dar um passo atrás e olhar o quadro completo. Por que a Revolução Russa não foi um evento isolado? As ondas de choque que ela gerou atravessaram o mundo todo e ajudaram a moldar o século XX de um jeito que a gente sente até hoje. E o impacto é gigantesco. Pensa só, a Guerra Fria, que dividiu o planeta, nasceu ali. A própria ideia de direitos sociais como saúde e educação públicas ganhou força no mundo todo como uma resposta ao modelo soviético. Movimentos de independência na África e na Ásia se inspiraram nela, acelerando o fim dos impérios coloniais. Até a corrida espacial que nos levou à Lua foi fruto da competição que começou em 1917. E tudo isso nos leva a essa pergunta final. A gente sabe o fim da história. A União Soviética não existe mais. Muitos dizem que a Revolução fracassou. Mas, ainda assim, como pode um evento que, de certa forma, deu errado, continuar a moldar tanto o nosso presente? Talvez seja porque as perguntas que 1917 colocou na mesa sobre justiça social, sobre a distribuição do poder, sobre como construir um mundo melhor, essas perguntas, bom, elas continuam mais atuais do que nunca. E a gente ainda está tentando encontrar as respostas.